Você deve ou não deve tomar estatinas? É essa pergunta que eu vou tentar fazer você refletir. Eu não vou responder isso para você, mas eu vou fazer você refletir nesse vídeo que começa agora. Oi, tudo bom? Como estão vocês todos? Eu sou Marco Menelau, médico, pesquisador, cientista. Estou aqui nesse dia de hoje para trazer para vocês um assunto controverso, tá? Um assunto difícil, um assunto que gera muita polêmica, tá? E que agora, nesse momento, eu vou tentar falar sobre argumentos científicos e não vou de forma alguma decidir por você. Se você vai ou não tomar estatinas é um problema seu e do seu médico. Mas eu vou aqui questionar. Eu acho que a ciência tem que ser feita de questionamento, não é? Afinal de contas, se não houvesse o questionamento em ciência, não existiria a própria ciência. Então, todos os fatos e dogmas científicos que existem em determinadas épocas da história da humanidade foram e precisam ser sempre questionados. Isso aconteceu com a história de que o Sol girava em torno da Terra, porque a Terra era o centro do universo. Já naquela época antiga que não existia nem 0,5% da tecnologia que tem hoje, pessoas inteligentes questionaram isso e provaram cientificamente que era o contrário, que era a Terra que girava em torno do Sol. E que a ilusão de que o Sol gira em torno da Terra era dada pelo fato da Terra girar em torno de si mesma. E aí dava a impressão de que o Sol estava girando quando não estava girando. Então, gente, ciência é feita de questionamento. São vários dogmas que não podem cristalizar. E o cientista, o bom cientista, ele tem que estar sempre com a mente aberta para o novo, a mente aberta para novas ideias, para novos conhecimentos, para novas formas de ver a própria ciência. Sempre aberto. Se um cientista não está aberto, não está com a mente aberta, ele enrijece, ele fica cristalizado como uma rocha. E essa teimosia científica fecha as portas para que a própria ciência se desenvolva. Isso é o que acontece muitas vezes com a ciência médica. Alguns dogmas científicos ficam estabelecidos e cristalizados na mente das pessoas. Como, por exemplo, o colesterol, ele faz mal, ele dá infartos e AVCs. O colesterol é o grande vilão que provoca infartos e AVCs. Essa é uma questão, esse é um fato, um dogma que precisa ser questionado. O segundo dogma, que eu posso dar um exemplo para vocês, o câncer é uma doença genética. Felizmente, tem pessoas hoje que estão questionando isso, como o Dr. Thomas Seyfried, é um cientista americano que está dizendo exatamente o contrário. Não é uma doença genética, é uma doença metabólica. Posso dar um terceiro exemplo. Gastrite é provocada pelo excesso de ácido, que vai queimando tudo por dentro e destruindo o estômago, provocando as lesões da gastrite e da úlcera. Outro mito, tá? Que deve ser questionado. E quando você questiona e você vai estudar o fato através da lógica, da razão e destrinchar tudo de uma forma bem científica, você percebe que o mito ele é derrubado totalmente pela luz da razão, pela luz da ciência mesmo. Então, o bom cientista ele sempre está aberto a novas opiniões e a novas hipóteses. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Allan Kardec. Allan Kardec é um exemplo muito claro disso. Naquela época, na França, em 1850 e alguma coisa, Allan Kardec era um cientista. Existiam os fenômenos das mesas girantes. E aí o que foi que ele foi fazer? Ele foi estudar o fenômeno. A maioria dos cientistas da época, com a mente fechada, acreditando que não existia nada além da morte, não quiseram nem estudar o fato. Então, por isso, não conseguiram perceber que tinha alguma coisa a mais além da matéria. Então, a ciência é muito fechada. Inclusive, hoje, 97%, pode-se dizer assim, mais ou menos, dos cientistas são céticos e materialistas, não acreditando de forma alguma que Deus exista e que exista algo além da matéria e da energia físicas. Tá? Eu sou um cientista que não faço parte desses 97%, eu faço parte dos 3%. Tá? Que não só acredita, mas vê evidências muito claras de que existe algo além da matéria. Como já dizia Shakespeare, há muitos séculos atrás, né, nas suas histórias escritas, Shakespeare dizia: existem muito mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia.
Isso é verdade, né? Então, vamos voltar agora para a questão do colesterol. O colesterol, a gente precisa entender o que é primeiro o colesterol, que é um mito muito grande por aí e uma desinformação. Se você for agora aí na internet colocar e der uma googada, pôr aí no Google, colesterol, e botar wiki, W-I-K-I, você vai ver que tem escrito assim, o colesterol é um álcool policíclico. Nossa, e não era uma gordura? Bem, esse é o primeiro mito, achar que colesterol é gordura. Colesterol não é gordura. Então, vamos entender, o colesterol é um álcool, ele tem um OHzinho, como todo álcool, tem um íon hidroxila coladozinho ali na molécula, e como todo álcool, ele é um solvente de gordura. Ou seja, ele dissolve gordura. Ou, você falando em outras palavras, a gordura é dissolvida nele. Bem, e o colesterol, ele vem de onde? Ora, se você pegar 100% do colesterol que existe no corpo de uma pessoa, 90% dele vai vir da própria pessoa, do próprio corpo dela. O corpo fabrica 90% do colesterol que tem. Apenas 10% vem da alimentação. Aí já começa a cair por terra toda aquela história, aquela mentira de que comer comidas ricas em colesterol aumenta o colesterol e provoca infartos e AVCs. Isso não existe. Isso é mito. Tá óbvio aí, só 10%. Fizeram pesquisas científicas com jovens comendo muitos ovos por dia, uma quantidade absurda de ovos e não houve aumento nenhum no colesterol deles ao longo de meses e mais meses. Então, o colesterol é determinado pelo próprio organismo, que fabrica esse colesterol. Bem, se o colesterol fosse ruim, o nosso organismo fabricaria o colesterol sendo ele ruim? Isso fere completamente a lógica, isso fere completamente a razão. Então, dizem que o colesterol causa infarto. Isso foi baseado em uma pesquisa que foi feita na década de 50 do século passado por um sujeito chamado Ansel Keys, um americano que chegou a essa conclusão, não se sabe como, com ideias erradas, com pesquisas feitas com coelhos, que são animais que não podem comer carne, são animais herbívoros, que foram submetidos a uma dieta carnívora. Já vai por aí o erro. O que serve para o coelho não serve para a gente. O colesterol, certo, que foi dado a esses coelhos, supostamente provocou um aumento na formação de placas de ateroma nesses coelhos. Só que essa pesquisa está totalmente equivocada, porque o coelho não foi feito para comer carne. O coelho não pode comer carne. Ele não tem como digerir a carne direito. Ele não come carne. Mas enganaram eles e conseguiram colocar essa carne para eles comerem em uma alimentação muito rica em colesterol. Ponto número 1. Então, chegaram a essa brilhante conclusão. E quando você vai observar uma placa de ateroma que tem numa artéria qualquer, que está prestes a provocar um infarto, a ocluir essa artéria, a impedir a circulação de sangue dela, observa-se essa placa e você constata que lá tem colesterol. Mas só que não tem só colesterol. O colesterol está presente lá, na placa. Bem, aí chegou-se à conclusão de que é ele o causador do infarto. Sim, mas a placa não é constituída de colesterol. Ela é constituída de um monte de substâncias, inclusive proteínas e gorduras. Então, pode-se dizer com mais precisão de que é uma placa de gordura. E o colesterol não é gordura. Nós já vimos que o colesterol é um álcool policíclico. Bem, todo lipídio, tá? Todo lipídio, ele tem uma ação, tem uma função dentro do corpo da gente. O colesterol, ele é um lipídio, mas não é uma gordura. E pode-se dizer que toda gordura é um lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. Existem lipídios que não são gordura, que são outro tipo de moléculas que têm funções dentro do corpo da gente. O colesterol é uma delas. O colesterol é um álcool policíclico, um esteroide, que é precursor, ou seja, matéria-prima para a confecção de hormônios diversos no corpo da gente. Incluindo isso aí, a pregnenolona, o DEA, certo? A testosterona, os estrogênios. E, além disso, a própria vitamina D, que também é fabricada com colesterol. Tem que ter colesterol para fabricar a vitamina D. Então, o colesterol também participa da formação da membrana de todas as células do corpo da gente, dando estabilidade para essa membrana
estruturando essa membrana. A membrana tem que ter colesterol e o colesterol também na membrana, ele tem uma função de sinalização celular, para que haja comunicação perfeita entre as células. Por isso é tão importante para o cérebro. Para o cérebro pensar, precisa de colesterol. Nossa, mas o colesterol não causa infarto? Sim, mas por que o corpo fabrica 90% do colesterol que tem? Para fazer infarto nele mesmo? Isso tudo não tem o menor sentido, percebem? Então, quando você observa os fatos com a luz da razão e da ciência, questionando sempre tudo, com a mente aberta, você começa a perceber que o colesterol, essa história, esse mito de que o colesterol causa infarto não tem o menor fundamento. Sim, doutor, mas o colesterol está lá, na placa. Sim. Sabe qual é a função dele na placa? Tentar dissolver a placa. O colesterol é o mocinho que leva a fama de ser o bandido e foi acusado de ser o bandido porque estava na cena do crime. Eu estava vendo um filme policial um dia desse e todo policial falou que quem comunica o crime para a polícia é sempre suspeito. Quem é achado na cena do crime é sempre suspeito. Pode ser o pai da vítima, a mãe, o irmão, o marido. Tem até um filme muito bom, O Fugitivo, com Harrison Ford, né? Fantástico esse filme, né? Que eu já assisti umas 10 vezes, né? Que ele mostra assim, o fato de que o marido, assim, a mulher é assassinada, entendeu? E o marido, que é um médico, inclusive, ele encontra a mulher sendo assassinada, briga com o assassino, comunica à polícia que a mulher morreu e ele foi acusado injustamente de ter sido o assassino da mulher dele. Até que se descobre no final que tinha uma trama muito grande por trás com um amigo dele que traiu ele. Então, tem toda uma história e ele era, na verdade, inocente. Então, o colesterol, ele está na cena do crime, tentando salvar a vítima como o cara do filme O Fugitivo, como o personagem do filme O Fugitivo, e foi acusado injustamente e incriminado injustamente por um crime que ele nunca cometeu. Ele está lá tentando salvar, tentando impedir que a placa cresça mais. Por isso que quando você está comendo tudo errado, o corpo fabrica mais colesterol para tentar dissolver a placa. Essa é a verdade científica da história. Então, colesterol é super importante para a saúde da gente. Eu vou aqui resumir o que eu falei aqui nesse vídeo, dos benefícios do colesterol para a saúde. Número 1, ele é a matéria-prima para a fabricação de hormônios importantíssimos e da vitamina D, que é importantíssima para a saúde da gente. 2, o colesterol, ele é responsável pela sinalização celular a nível dos neurônios e todas as células, importantíssimo para o pensamento, cognição, raciocínio, memória, para que o cérebro possa funcionar. 3, o colesterol é parte integrante das membranas das células, tendo funções importantíssimas nessa membrana. Isso é vital para que o nosso corpo possa funcionar. 4, o colesterol, ele é um dissolvedor de gordura, dissolvendo essas gorduras ruins que ficam impregnadas na microcirculação, fazendo com que a circulação possa funcionar bem melhor. Por isso que quando você se empanturra de gordura trans e de óleo refinado, que entope a microcirculação, as artérias e os capilares bem fininhos, o corpo aumenta a quantidade de colesterol para tentar vencer isso aí. Então, gente, percebem que o colesterol é mocinho, ele não é vilão. Quando você consome medicamento para baixar o colesterol e você baixa o colesterol, o que vai acontecer? Você vai ter menos hormônios sexuais, o que vai fazer muito mal para a tua saúde, seja você homem ou mulher. Vai ter menos pregnenolona e DEA, que vai fazer muito mal para o teu cérebro, porque o cérebro precisa de pregnenolona. Menos colesterol vai fazer o cérebro funcionar mal. Menos colesterol, as membranas vão ficar mal feitas, porque o corpo está o tempo todo se regenerando, faltando colesterol para as membranas, a membrana celular vai ficar danificada. Isso vai abrir a porta para várias doenças. Com pouco colesterol, você vai ter menos vitamina D. E com menos vitamina D, abrem-se as portas para várias doenças. Com menos colesterol, gente, tua saúde vai para o beleléu. Inclusive, aumentando as chances de infartos e AVCs. Porque o colesterol não está lá para tentar evitar que a placa cresça, então a placa vai crescer mais com menos colesterol. Agora, vamos ver outro detalhe da história. Quando se toma estatina para baixar o colesterol, a mesma reação que fabrica colesterol, fabrica também coenzima Q10. Então você vai ter menos coenzima Q10 quando você consome estatina.
E a coenzima Q10, gente, é um néctar maravilhoso que o nosso corpo fabrica, que vai prevenir infartos e AVCs, é um antioxidante, ele vai aumentar o óxido nítrico, ele vai evitar insuficiência cardíaca congestiva, e tudo isso vai para o beleléu quando você toma estatina, porque a coenzima Q10 baixa. Então, se você está tomando estatina, pelo menos faça a suplementação com coenzima Q10, é muito importante isso aí. Então, gente, o colesterol é mocinho, o colesterol não é vilão, ele é acusado injustamente de um crime que ele nunca cometeu, eu sou advogado dele, tá? E já existem pesquisas que comprovam, pesquisas grandes, que foram feitas no segmento de 30, 40 anos, que comprovaram que pessoas com colesterol mais alto vivem mais e com muito mais saúde. Então, esses são os argumentos. Eu não vou sugerir aqui que você pare de tomar estatinas de forma alguma, que eu não posso me responsabilizar por você. Só o seu médico pode fazer isso. Agora eu vou dizer a você, estude, procure escutar médicos brasileiros que concordam comigo. Vá pesquisar nos Estados Unidos, pelo YouTube, outros médicos como Stephen Sinatra, como o Dr. Holtze também, H-O-T-Z-E. Dr. Holtze também é um senhor, um médico maravilhoso americano também. Pesquise o trabalho do Dr. Matthias Humph e do Dr. Linus Pauling, que aí você vai ver que eu não estou falando porque eu estou achando, eu estou falando dados científicos que estão fundamentados em pesquisas de muitos anos. E eu estou me escorando no ombro de gigantes para poder falar isso aqui para vocês, tá bom? Então, cabe a você decidir a partir do que eu falei aqui, aí você decide isso aí com o seu médico, você faça uma pesquisa, estude e tome a sua decisão, tire as suas próprias conclusões, tá bom? Bem, gente, era essa mensagem que eu tinha para vocês hoje. Fico feliz em poder compartilhar com vocês. Se você gostou do vídeo, dá o teu joinha aí. Eu acho que esse vídeo vale um joinha, né, gente? E, por favor, compartilha esse vídeo aí nos teus grupos para a gente fazer essa discussão aumentar, mas uma discussão saudável, né, gente? E também, se você não se inscreveu ainda, clica aí no inscrever-se, no sininho para receber as notificações. E se você está inscrito já, clica no sininho e vê se o sininho, checa se o sininho está marcado, está acionado, porque aí você vai receber as notificações de que eu estou com vídeo novo ou que eu estou ao vivo numa live, tá bom? Gente, peça a Papai do Céu que abençoe você com muita paz, com muito amor e muita saúde e até o próximo vídeo.